Em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 4, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Querido, no capítulo anterior, no capítulo 15, Gênesis 15, versículo 4, Deus havia prometido ali a Abraão um filho, que dele sairia um descendente e geraria uma grande nação. E como já se havia passado ali mais ou menos 10 anos e esse filho nada de vir, então Sara teve a ideia de gerar um filho para Abraão através da sua serva Agar. E sabemos, segundo estudiosos, era uma prática comum naqueles dias. A esposa que era estéril, ela poderia dar a sua serva para o seu marido, para que eles assim pudessem ter uma descendência a partir da sua serva. E assim Sara fez. O problema é que, segundo a promessa de Deus, era para Abraão ter um filho com a própria Sara, com a própria esposa. Só que como ela achou demorado, passou-se 10 anos, nada, ela resolve então tomar essa atitude, tomar essa decisão. E Sara ali se achando, no caso, incapacitada, de ter filho aos 75 anos, ela se antecipa e acaba tomando uma decisão totalmente errada, uma decisão totalmente fora dos planos de Deus. E nós vamos ver aqui as consequências disso e que lições nós podemos tirar aqui nessa passagem de Sara com Agar e Abraão. Queridos, às vezes nós agimos também assim. Achamos muitas vezes que Deus está demorando de agir, não é isso mesmo? Nós tomamos muitas vezes decisões que só vai atrapalhar, ao invés de ajudar os planos do Senhor sobre as nossas vidas. Sara não teve paciência de esperar Deus agir naquele momento ali. Ela não teve paciência para que Deus agisse no momento certo, na hora certa. E ela então toma essa triste decisão. Perdemos muito por causa da nossa falta de paciência, meu irmão. E foi justamente o que faltou ali em Sara. Falta de paciência. Muitas vezes não temos paciência nem de ouvir a outra pessoa, quanto mais de esperar Deus agir a nosso favor. Muitas pessoas não têm paciência com nada. São pessoas inquietas, pessoas ansiosas, e perdem muito com isto. A palavra de Deus vai dizer em Tiago 1,19 que devemos estar sempre prontos para ouvir e sermos tardios para falar e tardios para se irar. Prontos para ouvir. Isso que demanda paciência. A pessoa que não tem paciência não quer nem ouvir o que o outro tem para falar. A pessoa que não tem paciência não quer esperar o agir de Deus na sua própria vida. Ela se precipita e por conta dessa precipitação vai sofrer amargas consequências. Amargas consequências irão acontecer na vida da pessoa que não tem paciência de esperar o agir de Deus. E às vezes não tem paciência, como eu disse, nem de ouvir as outras pessoas. Como iremos estar prontos para ouvir se nós não procuramos desenvolver esta paciência, a paciência que Deus quer que nós tenhamos? E o pior, queridos, é que tem pessoas que se orgulham disso, de não serem pacientes. Se orgulham da sua impaciência. Critica, muitas vezes, aquele que é paciente. Esse aí tem a paciência de Jó. Eu não tenho a paciência que esse aí tem, não. O meu negócio é logo. Foi, não foi. E por conta dessa impaciência, e por conta das precipitações, nós vamos sofrer amargas consequências, meu irmão. Por que as pessoas muitas vezes não estão tendo mais paciência? Porque o mundo, na verdade, o mundo nos ensina assim, a sermos pessoas impacientes, não termos paciência uns com os outros.
O mundo impõe isto, imprime isso na mente das pessoas. Devemos entender que o mundo ele sempre vai andar na contramão dos princípios da palavra de Deus, querido. Não vá pelo que o mundo diz que é certo, porque o mundo está sempre na contramão. Não caia na besteira de agradar os dois lados, agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar o mundo, agradar as pessoas. Em Tiago 4, no versículo 4, vai dizer assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só. Segundo a palavra de Deus aqui, para você se tornar um inimigo de Deus, basta querer ser amigo do mundo. Você é amigo do mundo? Você se constitui um inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4. Então, para você se tornar um inimigo de Deus, basta querer ser amigo do mundo, aceitando muito dos princípios que são colocados pelo mundo, pelos homens que vão contra a palavra de Deus. Então, aquele que é amigo do mundo, ele não consegue desenvolver uma paciência. Ele não consegue ter paciência com as outras pessoas. Ele não consegue ter paciência com o agir de Deus. Ele não consegue esperar o agir de Deus sobre a sua vida. Porque o mundo não tem paciência com ninguém não, meu irmão. O mundo não tolera muito as pessoas não. É um mundo sem paciência, meu irmão. O mundo ele julga e condena as nossas atitudes sem compaixão, sem amor, sem misericórdia e sem paciência. Não tem paciência com ninguém. E isso acaba internalizando nas pessoas. As pessoas passam a ser assim, sem paciência. Não querem ter paciência com nada. Sendo que a paciência é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. E lá está também a paciência, um dos frutos do Espírito. Procure ter paciência. Paciência com as pessoas. Você não gostaria que as pessoas tivessem paciência também com você? Então tenha paciência com elas, faça o mesmo. Lá em Mateus 7, versículo 12, Jesus chega a dizer assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Tudo que você quer que a pessoa faça com você, se você quer que a pessoa tenha paciência com você, então faça também com ela. É mandamento. Aquilo que Jesus ensinou e deixou escrito, e está escrito na palavra de Deus, é um mandamento para que nós cumpramos. Você tem que cumprir. Mateus 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Procure ter paciência, principalmente em esperar o agir de Deus. Principalmente em esperar pelo agir de Deus, meu irmão. Infelizmente, nós sabemos que Sara não teve essa paciência. Sara, ela não esperou o agir de Deus. Ela se precipitou. Deus havia prometido um filho a Abraão. E com certeza era com ela. Não era com outra. O filho de Abraão tinha que ser com a sua esposa, com a sua mulher. Mas ela, achando demorada a promessa de Deus, ela resolve se antecipar. E porque não esperou com paciência, ela se precipita e toma atitude errada. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 40, versículo 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha só, o salmista aqui, ele esperou com paciência. E qual foi o resultado do salmista esperar com paciência em Deus? O próprio salmista, ele responde. Ele vai dizer, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha quanta coisa boa aconteceu na vida daquele salmista, porque ele soube esperar e esperou com paciência. O entendimento que temos aqui é que o salmista esperava por algo por Deus. Algum pedido o salmista fez ao Senhor. Algo o salmista estava esperando de Deus. Ele estava à espera, mas ele soube esperar. Ele não ficou inquieto, ansioso, desesperado.
né? Ele não cometeu nenhuma dessas besteiras aí que muitas vezes cometemos. Mas ele esperou. Aí ele esperou com paciência. Aí tudo isso aconteceu na vida dele. O Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. O tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Você quer que tudo isso aconteça com você, meu irmão? Minha irmã? Faça como o salmista fez, espere com paciência. Não siga o exemplo de Sara. Ali está Sarai, mas o nome de Sara ele foi mudado por Deus. O nome de Abraão também era Abrão e foi mudado para Abraão. Por isso que algumas vezes você vai ver aqui eu falando Sara e Abraão. Porque antes era Sarai e agora passou a ser Sara. E antes era Abrão e passou a ser Abraão. Então, querido, se você quer ver o agir de Deus sobre a sua vida, deixe a ansiedade, deixe a inquietação de lado, procure dar lugar à paciência. Deixe a impaciência de lado também. A ansiedade, a impaciência, a inquietação. Se você quer ver o agir de Deus sobre a sua vida, deixe tudo isso de lado e exerça a paciência. Tenha paciência. A paciência demonstra confiança em Deus, demonstra fé, é a nossa fé em ação. Quando você não tem paciência, você está demonstrando uma falta de confiança no agir de Deus. Porque se você confiasse no agir de Deus, você descansaria. Você teria paciência de esperar, porque você estava confiando. E não há ninguém no mundo melhor de que possamos confiar do que em Deus, meu irmão. Confie. Se você quer ter dias melhores, se você quer ver o agir de Deus sobre sua vida, deixe tudo isso aí de lado. Quietação, ansiedade, e busque ter paciência. No Salmo 46, versículo 10, o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquiete o seu coração, meu irmão. E você não tem como aquietar seu coração se você não tiver paciência. Você tem que exercer esse fruto do Espírito Santo. Ainda que todos critiquem, ainda que o mundo critique, não faça como Sara fez, meu irmão. Sara perdeu a paciência de esperar ali no Senhor. Tomou as suas próprias decisões. Sofreu as consequências por isso. Então não faça o que Sara fez. Faça o que lhe compete fazer. No mais, só nos resta ter paciência e esperar pelo agir do Senhor.